Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao live que temos hoje, apoio online e o curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas estão promovendo esta reunião hoje, essa conversa para tratar de assuntos de contaminação em acervos por conta das enchentes que estão acontecendo, que aconteceram no Rio Grande do Sul. Essa é uma conversa, né? É uma conversa com especialistas, é um espaço para que todos possam colocar suas perguntas, suas dúvidas e a gente possa passar para os especialistas para responderem. O nosso webinar, se vocês tiverem perguntas, por favor, usem o Q&A e que será depois encaminhado às duas palestrantes. Nós temos a honra de receber a Fernanda e a Gertrudes, que são especialistas em contaminação. Cada uma vai fazer uma apresentação e depois a gente vai abrir para as perguntas. Agradeço a todos que estejam aqui e este webinar vai estar colocado depois no YouTube da Apoio Online, Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas, e vai estar disponível para todos. Eu vou passar já diretamente às nossas convidadas, começando com a Fernanda, agradecendo imensamente a disponibilidade que vocês têm hoje de estar conosco e falar desse tema que tem sido tão conversado e é super preocupante. Estamos todos assim muito interessados em ter mais informações como tratar de acervos contaminados. Então, Fernanda, bem-vinda. Estamos aqui aguardando a sua apresentação. Então, boa noite, gente. Eu que agradeço o convite para participar desse webinário. E, bom, eu sou Fernanda Wada, sou formada em História e trabalho já há mais de quase 30 anos na área de conservação e restauro de papel. E, e fiz Desculpa, que apareceu uma coisa aqui na tela. E fiz uma tese a respeito de a radiação gama no combate a fungos em papel, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu pôr para compartilhar. Então, dentro do tema, o problema da contaminação de acervos atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul, vou falar um pouquinho sobre fungos em papel e a radiação gama. A minha fala é baseada na minha tese, papéis para imprimir e escrever vítimas de enchente real, recuperação por radiação gama de cobalto 60, e tem o link depois. Eu acho que ainda nós não estamos vendo a sua apresentação. Ah, não? Não, ainda não. Eu pus para dividir, share. Não está vendo a minha tela? Agora está aparecendo. Ah, engraçado. Então, vamos lá. Tá vendo, né? Está perfeito agora. Ótimo. Então, vamos lá. Vou começar falando dos fungos, né? A gente já sabe que eles se desenvolvem, na grande maioria, com temperaturas e umidade relativa alta, né? Geralmente maior que 70% a umidade relativa. Também se alimentam com a umidade do suporte, no caso o papel, né? A água que está presente lá. Também gostam de luz e também se alimentam, né, dos nutrientes que estão presentes no papel. Além dos nutrientes da formulação do papel, da sua composição e das sujidades do pó, né? A capacidade de reprodução é bastante intensa e é isso que é o grande problema. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem da morfologia dos fungos. Então, essas são as hifas. Os fungos geralmente são filamentosos, esses filamentos são as hifas. Ah,
aqui os conidióforos que levam aos conídeos, aos esporos, que são a grande dificuldade da gente combater. Os esporos, encontrando um substrato adequado, eles germinam e formam uma nova colônia. O conjunto das hifas chama-se micélio, tá? Esse micélio ele é formado pelas hifas, pelo conjunto das hifas, de uma forma bastante densamente unida, né? O micélio, na verdade, pode ser considerado o corpo do fungo. Eles podem ser vegetativos, então ele vai ter assimilação dos alimentos, fixação no substrato e crescimento, né? Ele é responsável por isso. E tem os micélios de frutificação, que são responsáveis pela reprodução da espécie. Aqui são os exemplos de fungos, que são um dos mais comuns que a gente conhece em papel e que foram também identificados na minha tese: Penicillium, Aspergillus, Trichoderma e o Nigrosporum. A gente vê aqui nessas bolinhas, vamos dizer assim, são os conídeos, os esporos, né? Aqui nesse tipo também, certo? Então, os conídeos são os responsáveis, são a estrutura reprodutiva dos fungos, produzidos aos milhões, e pelas características de serem muito leves, muito pequenos, eles são muito facilmente carregados pelo ar, pela água, pelo vento, dispersando e formando uma nova colônia, né? E o grande problema dos conídeos, perdão, se eles encontrarem uma condição desfavorável, eles vão ficar viáveis, latentes, por longos períodos, até que encontrem um ambiente adequado e eles germinem, né? A ventilação é importante porque, por eles serem leves e pequenos, a ventilação leva embora os conídeos, não dando tempo deles descerem e se fixarem num substrato, certo? Por isso que a gente fala tanto da importância da ventilação. E em ambientes com alta umidade relativa, eles vão absorver essa água, vão ficar mais pesados e vão conseguir abaixar, né? Descer e ficar num substrato adequado para eles, né? Então, isso torna eles um tantinho complicados da gente lidar, né? E o que eles vão causar? Qual é o problema dos fungos nos papéis, né? Eles vão degradar o papel porque eles expelem enzimas, ácidos orgânicos, pigmentos e mancha, certo? Inclusive, essa enzima celulase, ela colabora muito com a hidrólise do papel. Então, quando eles se depositam no papel, vamos ter as alterações de propriedades, né, de deterioração, alguns problemas patogênicos também. E é interessante que as hifas, elas vão exercer uma pressão mecânica sobre os suportes em que habitam, né? Então, isso também ajuda a fragilizar o material onde eles estão. Então, com relação aos problemas patogênicos, eles podem causar enfermidades dependendo da imunidade do indivíduo, da intensidade do ataque, da frequência da exposição e da natureza dos micro-organismos, né? Os patógenos, eles podem causar algumas alergias, perdão. Os patógenos podem causar algumas alergias, algumas doenças respiratórias, micoses, e, segundo o Borrego,
as micotoxinas e os compostos orgânicos voláteis, os VOCs, da maioria dos fungos, podem ser irritantes para o sistema respiratório e para os olhos. Certo? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado e se proteger com os EPIs adequados. Há uma série de tratamentos com suas vantagens e desvantagens, certo? E o que tem que se considerar com relação aos tratamentos, o limite da ação desse tratamento, quais são os efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? Consequências na integridade do suporte e os altos custos. Algumas vezes dificuldade de instalação também. Eu vou passar rápido aqui. E eu vou falar um pouco sobre a ventilação, né? Ela é considerada eficiente contra os fungos e tem baixo custo. Há vários tipos de ventiladores, né? E o dimensionamento deve ser feito por um engenheiro. E a ventilação tem que ocorrer perto da superfície, mas nunca diretamente ligada ao material, aos objetos. E leve, sempre leve, para não espalhar, gerar particulados ou deformar o material. Então, a gente tem que considerar, na hora de pensar na ventilação, um número certo, um número determinado de renovação de ar por hora no espaço fechado do acervo, as condições do seu ambiente, a temperatura e a umidade do ar interno ou externo, e se ela vai ser natural ou forçada. Tá? A ventilação, então, como está dito aqui, ela melhora a qualidade do ar interior, pode diluir alguns contaminantes internos e adiciona ou remove calor e vapor d'água. Né? Eu recomendo que vocês assistam a palestra da Arco-IT, né, de 29/6/2021, da Ethel Valentina Ferreira Soares. Né? Ela consegue gerar uma solução para o Grêmio Literário Português lá de Belém, que é uma região muito úmida, prestando atenção no vento, por onde ele vem, quais, né, que horas que vem um, que horas que vem outro, qual, né, é a intensidade desse vento. Se eu tenho portas, janelas, se elas têm que ficar abertas, fechadas, qual o horário do dia, né, qual a geometria do prédio, onde bate o sol, que horas, que período, o que a gente tem no entorno do edifício que vai influenciar totalmente nessa ventilação, né? E a época do ano também. Então, assistam, que é bastante interessante a fala dela. Ela conseguiu uma solução abrindo e fechando as janelas, que são muitas lá, em determinados horários. Então, olha, o fluxo do ar é importante que ele atinja todo o local. Então, com uma barreira como essa, o vento não vai chegar aqui na parte de baixo. Então, você criando uma situação que permita a passagem do vento, você tem toda uma ventilação diferente e que vai ajudar a não ter fungos e controlar um pouco o ambiente. Tim Macawa, do Getty Institute, ele desenvolveu estudos com relação à ventilação artificial, a ventilação natural forçada para ambientes tropicais, de muito calor e muita umidade. Né? Vocês vejam que o ar é insuflado e passa por filtros, por um desumidificador, aí ele passa por dutos no solo, né, para dentro do ambiente, de forma espiral, e recolhe aqui num outro duto para reaproveitar esse ar e passa de novo por filtros e desumidificadores, certo? As janelas ficam fechadas com persianas
E é uma coisa bastante interessante, só que ela é um pouco cara para ser instalada, mas a manutenção é muito fácil. Isso aqui, essa imagem é da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ele fez esse projeto junto com a Cláudia Carvalho. E em Belém, no Museu Guild, com a Francisa Toledo, né? Ah, com relação a outros métodos, as técnicas convencionais, a gente fala dos líquidos um pouco, que são os álcools etílico e isopropílico, que têm uma ação muito rápida, fungicida e bactericida, destrói o esporo das bactérias também, só que tem limites de ação, né? As tintas solúveis, é tópico, então é de aplicação demorada. Para a gente potencializar a ação, é possível usar aspiradores também, né? Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uso o aspirador e depois passo o álcool topicamente em alguns locais. A gente tem que tomar muito cuidado com o estado de conservação do material, né? Da proteção, colocar uma proteção no bocal do aspirador para ele não absorver fragmentos do material e cuidar com as tintas com relação ao álcool, né? Outros tratamentos, os térmicos, são congelamento, que são mais estão sendo aplicados aí no Rio Grande do Sul, e são os mais eficientes nesse caso, né? Eles vão matar o micélio do fungo, olha que interessante, mas não matam os colírios, os esporos, ficam latentes. Então, a gente pode usar freezers, preferencialmente com liofilização, que passa do estado sólido, o gelo, né? A água passa do estado sólido para o vapor diretamente, então não molha o material, ou frigoríficos, containers frigoríficos, que a gente pode usar junto com outras instituições também, né? Eu sugiro isso, que não use, que as pessoas não gastem só todas instituições gastem uma fortuna para os containers, sendo que elas poderiam, talvez, né, dividir, desde que, claro, indique exatamente o que é de cada instituição, e é necessário, no congelamento, que se. Ai, gente, me desculpa, me deu um branco. Que se indique, né, quais são os materiais que estão lá, que se coloque uma etiqueta, alguma coisa do tipo. Há estudos com relação ao uso de calor na África, na Europa, e aqui no Brasil o Stefan Schaeffer tem feito alguma coisa. A limpeza a seco também é muito importante, porque ela vai remover a sujidade superficial, né? Os fungos, por exemplo. Mas se tiver já um fungo avançado, com conídeos, hifas nas fibras, já não adianta só a limpeza seca. É importante a gente saber que ela é muito necessária após qualquer tratamento para remover os resíduos, porque mesmo mortos, eles podem continuar insalubres devido às substâncias remanescentes no substrato. Então, isso segundo Habermas. E sempre necessária, né, para evitar que os materiais precisem ir para tratamento. Isso de uma forma preventiva, né, ideal que ela seja permanente. Já não nesse caso de agora, já também não é o tipo de tratamento adequado. Um pouquinho eu vou falar do processo de radiação gama, né, para vocês entenderem aqui, nessa posição ficam os raios gama, né? Aqui a gente tem o espectro da luz visível, para cá, então, os ultravioletas, os raios X e os raios gama. É uma radiação eletromagnética de alta frequência, então, por isso, ela tem alta penetração, né? Tem um poder de penetração na matéria bastante eficiente. Por isso, atinge os micro-organismos, né? Ela se propaga também no vácuo. Então, a gente tem as radiações alfa, beta, gama. A alfa, um pedaço de papel
impede que ela continue, ela é barrada, né, por um pedaço de papel. A beta por um pedaço de madeira de 2,5 centímetros de espessura. Já a gama você precisa de uma parede muito grossa de concreto ou de chumbo, certo? Então, e como acontece essa interação da radiação ionizante, no nosso caso da radiação gama, com os produtos, né? A gente vê aqui, olha, um elétron qualquer, um raio-x ou um raio gama, eles chegam e atingem um elétron da última órbita dos átomos. Esse elétron é expulso. No momento que ele é expulso, o átomo se transforma num íon, tá? Porque vai ter um desequilíbrio, vai ter um elétron a menos, tá? E com isso, quando acontece na água, a gente vai ter um processo chamado radiólise da água, né? A, a radiação ionizante com a água vai produzir radicais livres, que são alguns bastante reativos, né? Então, eles vão degradar o suporte, é por isso que a gente fala, não mande irradiar com material molhado, ele tem que ser seco antes. E como ele atinge, né, os micro-organismos, ele tem uma ação direta ou indireta. A direta, você tem a ionização de parte das moléculas de DNA, enzimas ou qualquer outro componente que seja vital. Isso vai levar à falência daquela célula ou então a uma inibição da reprodução celular. Tá? E aí você tem essa célula inativada. Com a relação à indireta, ela vai atingir nas moléculas de água do micro-organismo. Então, eles vão ser ionizados, vai acontecer a radiólise de novo, né? Aqui na presença de água, formando os radicais livres bastante reativos, né? E aí esses radicais livres podem ter interação com o oxigênio do ambiente. E aí a gente tem os superóxidos, o ozônio, interação com os componentes vitais do organismo e levando à letalidade. Quais são as vantagens da radiação gama, desse processamento? A gente já falou que tem um alto poder de penetração, então vai assegurar que todo o volume que está sendo irradiado vai ser processado. Ela atinge qualquer pedacinho né, qualquer cavidade que seja de difícil permeação, né, ou acesso, né, como os livros. Se você tem um ataque de insetos e lá na capa escondidinho, junto com mais vários livros, um junto do outro, às vezes é difícil que outros métodos atinjam aquele buraquinho escondido, já a radiação chega nisso, tá? Não pode ser aplicada em vidros ou em acrílico, porque tem alteração da coloração, os vidros ficam fumê. Então, a gente tem que estudar, né, em que a gente está aplicando, né? As vantagens dela, eu encaminho para um lugar e posso aplicar na própria embalagem de transporte, né? Eu posso aplicar em grande quantidade e em grande variedade de materiais simultaneamente. Ela não necessita de quarentena porque não gera resíduo tóxico nem radioativo. O material não fica radioativo, tá? E os custos são acessíveis, o procedimento é bastante rápido mesmo, tá? Então, enquanto desafio nos bens culturais, né, a gente tem que contextualizar uma série de coisas, né? Eles geralmente, na grande maioria, eles são constituídos de compostos orgânicos que acabam sendo reativos. A radiação para eliminação dos micro-organismos pode alterar por cisões, oxidações e reticulações dos polímeros. Então, vou ter uma alteração nas propriedades físicas e estruturais dos materiais.
Eu tenho que considerar a intensidade dos danos, o estado de conservação do acervo, qual é a condição de radiação, os aspectos econômicos e qualquer modificação causada, né, pela própria radiação ao material tratado. Então, eu termino minha fala aqui, mas eu quero mostrar que tem uma referência bibliográfica bastante grande para vocês consultarem depois, tá? Esses que estão com um asterisco vermelhinho, eu recomendo bastante a leitura, tá? E eu agradeço, né? Agradeço a UFPEL, né, a Silvana, ao apoio na figura da Beatriz, Aspo, né? Então é isso, gente. Está aqui meu contato. E aqui, essa foto, claro, o Hulk é uma brincadeira, porque quem viu o filme ou leu já as histórias sabe que ele virou o Hulk por conta de radiação gama, né? Que foi exposto. Só que isso, claro, é mentira, né? Porque a gente morre. E essa foto foi recentemente divulgada. Isso é como fala? É uma foto recente da, da irradiação gama, de uma forma muito brilhante, né? Bem bonito isso. A explosão dos raios gamas, é a mais brilhante que já foi detectada na ciência. É bonita, né? Obrigada, Fernanda. Muito 10. Essa foto é uma graça. Obrigadíssimo. Imagina. Nós vamos aproveitar para, enquanto fazemos a transição para Gertrude, lembrar a todos que, se quiserem colocar as perguntas na Q&A, depois elas vão estar disponíveis para os nossos palestrantes. Então, Gertrude, por favor, aguardamos agora a sua apresentação. Muito obrigada por estar aqui e bem-vinda. Boa noite a todos. Eu vou só aqui um momento para eu abrir a minha apresentação. Aqui, estão vendo? Sim, está perfeito. Então, boa noite a todos vocês. Eu sou a Gertrudes Corsão, eu sou professora no Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da URGS. Eu já sou professora há um bom tempo. Eu trabalho principalmente com bactérias do ambiente aquático, com uma ênfase maior em resistência a antimicrobianos, né? Não só antibióticos, mas também já biocidas e outras moléculas que visam o controle de populações microbianas, certo? Então, eu recentemente fui convidada pelo pessoal da equipe do MARGS, logo após a enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, para eu fazer uma visita com o objetivo de fazer uma análise microbiológica do ambiente, que seria a reserva técnica deles, para fazer uma análise microbiológica para ver quais os micro-organismos que estão ali. Para mim foi um desafio, porque é uma nova área, né? E então agora eu estou trabalhando aqui com essa parte, principalmente de cuidados nas manipulações de acervos. E eu vou trazer aqui, então, algumas informações que quem manipula os acervos deve saber exatamente para ver com o que é que está lidando quando eles está manipulando. Bom, primeiramente, né, como eu iniciei esse estudo recentemente, né, então a primeira coisa que a gente faz quando é professora, a gente vai ler sobre o assunto. Então, eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre contaminação microbiológica, né, usei essas palavras-chave aqui que vocês podem ver, tá? E eu obtive, então, 7.380 resultados. Isso que eu restringi a pesquisa para 2020 a 2024. E dando uma olhada, né, não nesses 7.000 resultados, mas em vários, eu vi que eles abordavam principalmente diversidade microbiana, que eles relatavam estudos com diferentes espécies de bactérias e fungos que estariam presentes, né, nesses acervos, deterioração e risco de contaminação.
né? Então, realmente, os micro-organismos que estão presentes ali, eles não só podem deteriorar o acervo, mas eles também são risco de contaminação para as pessoas que manipulam esse acervo. Bom, como é que os micro-organismos eles vão sobreviver, né? Porque a gente sempre pensa um micro-organismo, ele precisa de muita matéria orgânica, de umidade, né? Disso daí para sobreviver. Mas os micro-organismos, eles têm, principalmente as bactérias, né? E os fungos também, eles têm estruturas e mecanismos que garantem a sobrevivência deles nos mais diversos ambientes, né? Até em ambientes que a gente nem imagina. E uma dessas características é a capacidade de crescer, formando uma estrutura bastante complexa, que são os biofilmes microbianos. Os biofilmes microbianos, né, eles acontecem quando diversas espécies de micro-organismos, sejam eles bactérias ou fungos filamentosos, os bolores, ou as leveduras, algas, protozoários, todos eles podem fazer essa estrutura aqui, que ela é composta por diversas espécies, que eles crescem formando camadas e tem uma interação muito íntima entre eles. E essa interação faz com que seja secretada uma camada, e essa camada e essa interação gera, então, uma estrutura que se protege de várias situações adversas e, inclusive, pode se proteger de diversos tratamentos que nós usamos para eliminar esses micro-organismos das superfícies. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso daqui são cerdas de escovas de dente por microscopia eletrônica, e essas massas seriam micro-organismos aderidos a elas. Então, às vezes, a gente nem imagina que tenha, né, vai ter micro-organismos ali. Eu vou, então, rapidamente falar aqui sobre esse trabalho que eu fiz no Margs, né? Então, dar uma breve explicação. Então, eu fui convidada a visitar o local. O Margs foi exatamente depois de ter passado 2 semanas do alagamento, onde a reserva técnica ficou embaixo d'água, e a água, então, estava começando a baixar, eles já estavam conseguindo entrar nessa reserva técnica, então foram quando eles entraram em contato comigo. E eu sempre brinco com a Isis, que está trabalhando lá, que fez esse contato comigo, que eu fui lá para conversar e conhecer o ambiente, e eu saí de lá com 8 amostras, né, para fazer a parte de análise microbiológica. Como era uma situação em que o ambiente tinha ficado por 2 semanas com alagamento, nós pegamos quase que basicamente água, né, porque ainda tinha muita água, né? Então, água do chão, água de gaveta, né, dos armários, lama também, uma vez que os micro-organismos, quando a gente pensa em enchente, a lama é a que traz o micro-organismo junto, ela vai arrastando, né, de todo o ambiente que passou, né, até chegar nesse local, ela foi arrastando dos mais diversos micro-organismos, das mais diversas origens, né? E pegamos também alguns de papel dos envelopes que envolviam as obras, né? Então, nós pegamos essas 8 amostras para ter uma ideia, né, do que é que poderia ter nesse ambiente. Eu levei para o laboratório, fiz cultivo, né, em meios de cultura, utilizei meios para bactérias, meios para fungos, tá? Para a gente ter uma ideia da carga microbiana que tinha nesses ambientes, eu fiz a contagem e depois eu isolei, né, as colônias. Cada uma dessas bolinhas aqui são colônias de bactérias, né? Então, isolei cada uma dessas que tinha uma aparência, uma morfologia diferente, né? E fiz a identificação usando espectrometria de massa. E aqui seria o crescimento dos fungos, né? Até o momento eu só utilizei a morfologia colonial, porque nós estamos ainda fazendo isolamento dos fungos, porque o fungo é muito demorado para fazer o crescimento. E aí então, eu consegui isolar 130 isolados, né, de bactérias e alguns fungos, e daí eu fiz a identificação e nós identificamos, então, 35 espécies de bactérias e 4 gêneros de fungos filamentosos. Então, aqui eu vou passar um slide só para vocês terem uma ideia da diversidade de espécies que nós encontramos nessas 8 amostras.
Como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma breve, mostrando para vocês brevemente o resultado. Bom, entre as espécies, né, o que eu pude verificar, que ali nós encontramos o que nós chamamos em microbiologia espécies potencialmente patogênicas. São espécies que podem ocasionar uma infecção, né, no hospedeiro, no caso o manipulador, tá? Caso ele entre em contato com essa espécie, né? E em certas situações, como a Fernanda falou, né, a pessoa imunologicamente comprometida, né, que é uma pessoa que o seu sistema de defesa não está funcionando muito bem. Então, dessas espécies potencialmente patogênicas, tá? Eu encontrei várias espécies, que são todos esses nomes aqui científicos, né? Que são chamados os famosos grupos dos coliformes. Os grupos de coliformes, eles são muito associados a fezes, tá? Existem bactérias desses grupos de coliformes que a gente encontra no ambiente e tem outros que são bastante associados a fezes, né? Tanto de humanos como animal, que, por exemplo, é a Escherichia coli. Então, encontrei, né, nessas amostras, né, esses grupos de coliformes, indicando, então, o que a gente já esperava, né, da natureza que foi, né, essa enchente. E também, né, essas outras aqui, né, as aeromonas são bastante do ambiente aquático, a Cinetobacter, a Pseudomonas, né, nós encontramos bastantes, e os fungos mais frequentes foram vários tipos de aspergilos, que pela morfologia colonial a gente espera que sejam espécies diferentes, e os risópodos. E outras bactérias que são bactérias caracteristicamente ambientais, bactérias que quando a gente diz que são ambientais, é que a que a gente pode dizer que até agora a gente não observou na literatura nenhuma infecção associada a elas. Então, fazem parte, né, do ambiente por onde passou, então, essa enchente. Bom, então a pergunta era, esses micro-organismos, eles podem se manter, né, nas superfícies, porque agora vem a parte da secagem, né, do material, do acervo que entrou em contato com essas águas de enchente, e esses micro-organismos, eles poderiam estar, né, agora nesse material, eles poderiam estar contaminando e as pessoas que estão manipulando, que vão cuidar desse acervo, né, quais os cuidados que elas têm que estar. Então, eu trago aqui para vocês algumas tabelas mostrando, né, que realmente os micro-organismos eles podem sobreviver, né, em superfícies inanimadas, né, então eles podem sobreviver sobre mesas, sobre papéis, né. Os micro-organismos basta ter matéria orgânica como fonte de carbono, né, e nitrogênio, uma umidade relativa, né, para que as suas reações metabólicas aconteçam, e ele então tem a capacidade de não só permanecer, como também se multiplicar, né, o que também pode ser bastante complicado para a permanência do micro-organismo, tá? E aqui, então, eu só marquei para vocês terem uma ideia, né, das bactérias que eu encontrei, né, que elas realmente têm a capacidade de permanecer, de sobreviver durante um bom tempo. E aqui, vocês dando uma rápida olhada, né, vocês vão ver que a gente não consegue precisar, elas vão ficar tantos dias, né? Tem uma variação muito grande, que pode ser de dias até meses, tá? Algumas aqui que me chamou a atenção, né? Que é, por exemplo, Helicobacter pylori, que é uma bactéria que nós temos no nosso estômago, ela passa 90 minutos, ela já é eliminada. Mas tem outras que vão permanecer por meses, tá? Então, tem a possibilidade delas permanecerem ali, caso não seja feito uma desinfecção. Né? Então, é para as pessoas saberem que esse material, né, ele terá que ser desinfectado para que possa se remover esses micro-organismos. Então, esse material tem que ser manipulado com cuidado. Aqui vocês podem ver uma outra tabela, que seria dos fungos. Tá? Então, a possível sobrevivência dos fungos. Né? Os fungos também vão ficar entre dias, semanas, né, presentes ali, tá? E nós temos, então, aqui os fungos que eu encontrei, né, os aspergilos, e aqui alguns
que podem também estar bastante presentes. O mucor, ele é muito semelhante ao Rhizopus, né? Então, aqui, só para ter uma ideia, que podem permanecer também, né? Tanto os esporos como a parte vegetativa ali, como vocês viram com a Fernanda. Tá? E uma coisa também que tem que mencionar aqui, que tem as bactérias que são produtoras de esporos. Bactérias produtoras de esporos, né, nós encontramos algumas ali que são do gênero Bacillus, elas se podem ficar por tempo indeterminado. Bactérias produtoras de esporos, elas já foram encontradas em locais com milhares de anos, em múmias, né? Já foram abertos e encontraram essas bactérias, porque os esporos bacterianos, eles têm uma vida assim muito longa, eles são quase que eternos dentro de um local, porque eles têm uma estrutura muito difícil de ser eliminada. Bom, o que é que esses micro-organismos podem causar no manipulador? Tá? Bom, então, se as pessoas, né, elas não estiverem imunologicamente saudáveis, tá? Essas pessoas, elas vão estar com as suas defesas diminuídas. Essas pessoas, elas podem, né, vir a ter algum tipo de infecção. O que é uma imunidade diminuída com as suas defesas? Pessoas que passaram por processos operatórios, pessoas que estão se recuperando de algumas infecções, tá? Pessoas que têm algumas condições que levam o sistema imune a ser com algum problema, né? Algumas vezes pode ser congênito, de nascença, né? Às vezes pode ser por alguma alteração ali do seu metabolismo, né? Então, essas são as pessoas que nós chamamos imunocomprometidas. Então, essas pessoas sempre devem ter um cuidado redobrado na manipulação, né, de acervos ou até em ambientes em que esteja uma alta concentração de micro-organismos. E aqui, para ter uma ideia, né, as bactérias, né? Elas podem estar relacionadas com infecções respiratórias, né? Porque vai estar aspirando, né? A porta de entrada pode ser pela aspiração, né? De bactérias, principalmente em poeiras, né? Em locais que estejam secos e que a gente possa aspirar essas partículas. Infecções gastrointestinais, entrada pela boca, né? Via oral. Infecções de pele também pode ter, e infecções oculares na mucosa dos olhos, né? Também pode ter algumas bactérias que podem se alojar ali, né? O simples passar a mão no olho, né, já é um problema que pode levar bactérias. E os fungos também, tá? Os fungos, eles são grandes produtores de alergias por causa dos esporos, né? Os esporos, eles têm na sua membrana, né? Eles têm estruturas proteicas, moléculas, que são grandes causadores de alergias, né? Então, é comum uma pessoa, se ela entra num lugar que tem muito bolor, muito mofo, ela já começa a lacrimejar, ela já espirra, ela às vezes pode ter até formação de muco e dificuldade para respirar, tá? Os fungos também podem causar infecções respiratórias, eles são associados a algumas meningites, né, se eles conseguirem entrar no pulmão e viajarem, né, e eles também são muito associados a infecções oculares, né, então muitos dos fungos também podem ir nos olhos e causar infecções oculares. Então agora aqui, tá, eu vou falar de alguns cuidados que nós devemos ter. Então, os cuidados se resumem principalmente ao uso, né, de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Por mais que muitas vezes a gente tenha ideia, né, de um ambiente que não esteja, né, com deterioração, que não aparentemente não tenha um crescimento de fungo, não tenha um micro-organismo, bactéria, né? Nós sempre temos que tomar cuidado, porque nós temos que lembrar que esses são microscópicos, então a gente nunca vai enxergá-los, tá? Mas eles vão estar presentes em partículas, eles vão estar presentes em poeiras, né? Eles vão estar presentes na água, né? Então, por isso que tem que sempre estar tomando cuidado.
Então, aqui alguns EPIs e mais ou menos o que é que eles vão estar evitando, para vocês terem uma ideia, tá? Primeiro, né, as máscaras cirúrgicas, né, que pode ser a máscara cirúrgica ou a máscara com filtro, tá? Então, para evitar a inalação dos esporos fúngicos e as partículas, gente, como as bactérias são muito, muito pequenas, as bactérias, os tamanhos delas é em micrômetro, 2 a 8 micrômetros. Então, dependendo do tamanho da partícula, ela pode ter uma camadinha, um biofilme de bactérias na sua superfície. E nós inalando essas partículas, nós podemos levar bactérias para o nosso pulmão. Então, por isso que máscaras cirúrgicas ou com filtro, né, são importantes para exatamente prevenir, tá? E elas vão estar prevenindo dessa maneira alergias e infecções pulmonares, né? Então, às vezes é comum, depois da pessoa passar fazendo a manipulação durante muito tempo, chegar em casa com o olho irritado, né? Ou então espirrando, ter durante muito tempo, né? Essa manifestação respiratória, né? Do trato respiratório superior. E pode vir seguido de uma infecção pulmonar, né? Caso as suas defesas naturais não funcionarem, e daí essas partículas entram, vão lá para os alvéolos e podem então se instalar no pulmão. Os óculos de proteção, então, como eu disse, né, para prevenir alergias e infecções oculares, né? Quem já usa óculos não tem esse problema, mas quem não usa óculos, né, é bom utilizar, porque realmente as nossas mucosas, nós temos uma série de proteções, nós temos umas enzimas naturais ali, né? Mas às vezes, né, nós podemos sem querer coçar o olho, alguma coisa assim, e isso faz com que o micro-organismo ele entre dentro das nossas mucosas. Aqui uma coisa que eu chamo muito atenção é prender os cabelos, né? Caso não tenha cabelos curtos, né? Usar cabelos presos e toucas, tá? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, né, para o pessoal, o simples tirar um cabelo que está na frente, né, ou na hora passar o cabelo atrás das orelhas, isso já leva os micro-organismos para próximo da boca, do nariz e dos olhos. Né? É um movimento que pode, a pessoa está manipulando ali alguma coisa e o movimento dela leva o micro-organismo. Tá? Então, por isso, para a gente já cabelo preso, touca, evita esse movimento, né? Porque você vai abaixar, o cabelo não vai cair, né? A pessoa vai evitar fazendo, né? Porque exatamente se você traz o micro-organismo para próximo da sua boca, você pode ter as infecções gastrointestinais. Se você traz para próximo do seu nariz, você pode ter os pulmonares. Se você traz para próximo do seu olho, da sua pele, do rosto, você pode ter as alergias, as oculares. Tá? Então, às vezes, as pessoas, sem observar, elas trazem para perto, né, de portas de entradas de micro-organismos no nosso corpo. Às vezes as pessoas acham, mas eu não comi, né? Eu não cheguei lá e respirei forte, mas às vezes a gente, com movimentos, a gente traz. Então, por isso que sempre muito cuidado. Ó. E as luvas, né? As luvas não só para proteger de algumas substâncias que estejam ali, mas às vezes nós também podemos ter cortes, nós podemos ter locais que os micro-organismos também podem entrar. E sempre tomar cuidado, né? Ao retirar as luvas, né? Existem vídeos que mostram, né, como tirar as luvas, né, de uma maneira, né, para não entrar muito em contato, né? E as luvas, elas protegem na hora, mas depois que a gente tira as luvas, a gente também tem que cuidar mais uma vez para, de novo, não ter, que alguma coisa pode ficar e a gente, de novo, né, com esse movimento, a gente levar para próximo do nariz, da boca e dos olhos. Então, sempre tirou a luva, lavar as mãos com água e sabão, e se tiver o acesso, né, que hoje em dia está muito mais comum, o álcool 70%. Né? O álcool 70%, se alguma coisa não retira com o sabão e também com a coisa física, né, mecânica de esfregar as mãos, vai também matar aquilo que está, né? Vai ser retirado.
Então, por isso, bastante importante. E uma coisa para ambientes com água, que, por exemplo, onde nós tivemos enchentes, né? Sempre usar as botas de borracha ou similares, né? Que foi uma coisa que a gente viu muito aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente via os vídeos das pessoas, né, fazendo os resgates e tudo, o que que a gente mais observava? As pessoas sem proteção nos pés, né, sem sapatos adequados, né? Então, isso é uma porta de entrada, né? Sem contar que, às vezes, pode até ferir o pé, tá? Então, por isso que em ambientes com água, em ambientes que tem água de enchente, né, as botas e os sapatos impermeáveis são imprescindíveis, porque também são portas de entradas por fungos, né, podem dar as infecções as micoses subcutâneas, né, e também por bactérias que podem iniciar as suas infecções ali por machucados, por traumatismos que nós podemos ter, então, nos pés e nas pernas, tá? Então, seria essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês, né? E estou abertas aqui a questionamentos que vocês venham a ter sobre esse assunto. Obrigada, Gertrude, pelas orientações bem práticas. Vou pedir para a Fernanda e Gertrude abrirem as câmeras para podermos ir diretamente às perguntas. Já temos perguntas aqui no nosso Q&A e vou pedir para a nossa equipe que está ajudando com as perguntas passar para a primeira pergunta. Boa noite. Perguntas podem ser realizadas pelo Q&A ou solicitar para abrir o microfone pelo chat ou levantando a mão. A Isis Zala já levantou a mão há algum tempo. Isis, podemos abrir o microfone. Não sei se a Isis está nos ouvindo. Isis Zala? Bom, eu vou passar então para a primeira pergunta escrita, da Ângela Flack. A minha dúvida é sobre as bibliotecas que tiveram as prateleiras inferiores atingidas, com água contaminada que ficou por mais de 15 dias neste espaço. O acervo que ficou seco, mas que ficou neste ambiente contaminado por tanto tempo, após passar por processo simples de higienização, está em condições seguras para ser novamente disponibilizado ao público? Eu não sei quem que gostaria de responder, né? A pergunta não tem um direcionamento para a resposta. Se você quer começar, aí o microfone está aberto agora. Acho que a professora Gertrudes é melhor para essa resposta, né? Isis, né? Na verdade, acho que eu acabei de falar, né? Que foi exatamente, nós fizemos depois de 15 dias, tá? E eu não cheguei a pegar amostras dos materiais, né? Porque eu achei que eram materiais que ainda estavam muito delicados, que o pessoal estava tirando eles dos envelopes, né? Eles ainda estavam muito úmidos. Então, o que nós tentamos é o material, a água de enchente, a lama que estaria em contato com esse material. E você pode ver que foram encontrados várias bactérias. E mesmo o material secando, né, é possível que a gente ainda encontre. Isso vai ser a próxima etapa desse estudo que eu estou fazendo no Margs. A gente vai pegar amostragens do material já seco e ver se eles ainda se mantêm. Eu não ficaria surpresa se nós ainda encontrássemos, né, micro-organismos ali. Talvez não todos esses que eu encontrei, né, nessas amostras que nós tivemos, mas alguns que são mais persistentes, né, de acordo com aquela tabela. Então, por isso que as medidas são chamadas medidas preventivas, e elas têm esse nome porque você deve fazer mesmo não sabendo o que tem ali. Ah, mas será que tem isso? Será que tem assim? Olha, nessas horas, a melhor maneira é você usar os EPIs para manipular esse acervo, porque é capaz que não tenha nada. Não, eu não sei, né? Pode ser que não tenha nada, que a desinfecção, a higienização tenha sido feita, mas não se sabe.
a não ser que se faça uma pesquisa. Às vezes a pesquisa é demorada, é cara, então os EPIs, usando os EPIs, a pessoa se protege. E eu acho que o melhor é sempre usar os EPIs, que é a melhor maneira de se prevenir, por isso que são chamados para prevenção de ter alguma dessas infecções. Né? Bom, eu gostaria de chamar a professora Silvana, que também gostaria de comentar. Eu gostaria só de fazer um comentário, se eu entendi bem a pergunta. Nós falamos bastante da questão dos acervos, a preocupação, né, até de fazer algum tratamento em acervos, mas me parece que talvez a pergunta se refira às prateleiras que ficaram inundadas e não necessariamente ao acervo. Isso é bem importante, porque o mobiliário, o espaço é mais simples de a gente desinfectar, né? E a recomendação que a gente tem, inclusive nas situações normais né, de cuidados com os acervos, é o uso do álcool. Então, isso é bem importante, né, como um procedimento para desinfecção dos ambientes e do mobiliário, enfim, e não necessariamente diretamente com o acervo. Com o acervo tem toda essa preocupação que a Fernanda já tinha comentado sobre a solubilidade das tintas. Mas para a limpeza desses locais, né, que ficou com enchente e tudo, é uma boa solução. Então, só queria complementar se é exatamente essa a pergunta, que me pareceu que tinha alguma questão ali relacionada a isso. Obrigada, Silvana. Eu vou ver se a Isis consegue falar agora, Isis. Acho que ainda não. Vamos passar, então, para a próxima pergunta, Sandra. A próxima pergunta é de um anônimo que pergunta: uma pessoa com psoríase e herpes ativos, usando EPI, pode manipular fotografias contaminadas na enchente? Psoríase, que geralmente a psoríase deixa já uma lesão de pele, né? Então, a pessoa já vai ter que ter esse cuidado, tá? E a herpes também. A herpes já indica que a pessoa também tem alguma coisa no sistema imune, né? Que ela fica mais suscetível a infecções. Então, a psoríase e a herpes, isso significam que a pessoa, né, vai tá com um problema no sistema imune, né? E que vai ficar mais suscetíveis. Eu acredito que usando-se os EPIs, tá? Essa pessoa poderia manipular, tá? Usando a máscara, usando principalmente a luva, né? No caso, manga comprida, luva por cima, né? Tudo isso daí para não ter o contato com a pele. Então, ela não tendo contato, né? Porque tanto a herpes como a psoríase, ela vão ter lesões cutâneas, tá? Então, aí a pessoa não tendo o contato com os fômites, as coisas nas lesões, ela poderia usar, mas ela teria que ter um cuidado redobrado, né, para fazer essa manipulação, né, quais os EPIs, né, no caso, né, da máscara, poderia até usar a máscara dupla, né, no caso da luva, né, usar a luva de algodão por baixo, a luva de látex ou coisa por cima, né? Então, seriam cuidados redobrados usando os EPIs. Nanda, quer complementar alguma coisa? Não, obrigada. Então, próxima pergunta, por favor. Iris Beccaria pergunta como é feito o descarte dos EPIs supostamente contaminados por fungos ou bactérias. Como deveria ser feito esse descarte? O descarte de qualquer material contaminado, ele deve ser feito de uma maneira especial, porque ele deve ser tratado como um descarte de risco biológico, tá?
Nós temos na universidade, como a gente trabalha muito, né, com micro-organismos, nós usamos luvas, nós usamos algumas plásticos e coisas, né? Nós fazemos os dois tipos de descarte, né? Tem o material, por exemplo, seringas e coisas que tenham entrado em contato, nós temos uma maneira a possibilidade de autoclavar, né? Que o ideal é tudo aquilo que a gente que possa ter entrado em contato, né, com micro-organismo, a gente tem que primeiro esterilizar, né, por alta temperatura. Então, hoje em dia já existem empresas que recolhem esse tipo de material. Caso não seja um local que não é como nós no departamento que temos, né, esses equipamentos para fazer esterilização, o que pode é ter um container que separe esse lixo contaminado, tá? E contate essa empresa, a empresa vem e faz o recolhimento. E essas empresas, elas levam, então, algumas fazem, dependendo, a incineração, né, ou então é a autoclavação, tá? Então, que tudo que tem contato com possível contaminação microbiana deve ser, né, descartado como material biológico, né? Então, deve ser feito primeiro a esterilização para matar todos os micro-organismos ali possível, e depois deve ser incinerado. E para isso existem empresas especializadas. Bom, a próxima pergunta é da Fabienne Gama. Boa noite. Estamos trabalhando com coleções particulares de fotografias. Tenho duas dúvidas. Primeira, pensam que seria possível imaginarmos congelamentos domésticos? Se sim, quais os cuidados? 2, nosso espaço de trabalho precisa de algum tipo de proteção ou isolamento? Quem gostaria de responder? Eu posso responder. Há estudos com relação a congelamento de fotografia e tudo mais, né? E eu recomendo que você assista o material do fotógrafo Bob Wolfenson, aqui de São Paulo, que numa enchente aqui, ele teve todo o material que ficou embaixo d'água, toda a coleção dele, né? Toda a produção dele. E os materiais foram congelados, uma parte já está sendo descongelada para tratamento. Como era o resto da pergunta mesmo? Desculpa. Caso seja possível congelar, quais são os cuidados? Tá. Bom, foto não é exatamente a minha área, mas você tem que embalar o material, né, com plástico, identificar tudo que tem nesse plástico, né, de preferência com uma tinta resistente à água, né, e colocar nos freezers, né. Não me lembro a temperatura correta agora. Aliás, acho que a Sandra pode responder melhor do que eu e a Clara. Pedindo para a Clara e para a Sandra, por favor, abrirem as câmeras para atender a pergunta. Oi, Fabienne? Eu já estou visível já, né? Já. Sim, já. Fernanda, nós Oi, chegamos a Clara. conversar. Oi, boa noite. Fernanda, nós chegamos a conversar bastante com a Fabienne, explicar toda a questão do congelamento. Eu creio que a pergunta dela, a Fabiana pode concordar ou não, claro, é com relação a usar frigoríficos domésticos com segurança. Se esses frigoríficos depois vão poder ser usados pela família, por exemplo. Essa é a questão, que eles estão atendendo uma grande quantidade de pessoas a partir das orientações que eles estão fornecendo, a URGS, e são pessoas que estão nas suas casas lavando as fotografias e perguntam se elas podem colocar nesse saco plástico, como você mencionou, e usar a geladeira doméstica, o freezer doméstico. Se isso traz risco para o material que está dentro da geladeira. Alimentos, enfim, eu acho que é isso, né, Clara? Concorda? Foi o que eu entendi. 。 . 。 É. 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 É. 。
Talvez a professora Gertrudes responda melhor do que eu. Isso daí eu já ouvi que está sendo feito, né? Eu vejo com uma certa preocupação. Na verdade, a pessoa teria que fazer uma embalagem assim muito bem feita, com várias camadas de plástico, né? Talvez até umas 3 camadas mais ou menos, fechando com uma fita crepe, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente não sabe o que que tem ali, né? E dependendo da quantidade de matéria orgânica, o congelamento ele não elimina completamente, né? Nós já fizemos, porque isso daí é uma preocupação muito grande em microbiologia de alimentos. Quando congela o alimento, se ele está contaminado com bactérias morrem durante o congelamento? Não necessariamente. E já foi feito, né, estudos, né, que fizeram contaminação artificial de hambúrgueres, essas coisas, com bactérias, e depois descongelaram, as bactérias ainda estavam viáveis ali, né? Então, isso que às vezes eu fico meio apreensiva quando me falam que já foi relatado que o pessoal está guardando as coisas em freezers, né? Mas daí eu não sei se é possível, né? Daí teria que ver o pessoal que trabalha mais com fotografias, né? Para fazer uma breve higienização do material antes, e daí depois, né? Talvez embrulhar, né? Colocar em plástico, não sei se é possível colocar num papel que não danifique a fotografia, que isso daí eu não saberia, né? Porque daí teria que embalar várias vezes, né? Colocar nesses plásticos e por último num ziploc que daí fecha bem, porque eu fico assim com receio, né? Até quanto que isso não vai entrar em contato com o alimento, né? Com o freezer. Talvez colocar dentro de uma caixinha lá dentro, que daí não tem contato com o alimento que está no freezer, né? É uma coisa assim que eu acho assim meio complicado. Mas se às vezes as pessoas não têm, tomar o cuidado, ser bastante cuidadosa a respeito disso, né? Ter uma caixinha que coloca dentro aquilo ali e coloca dentro do freezer. Ela ainda pergunta sobre o espaço de trabalho, se precisa de algum tipo de proteção ou isolamento, porque a equipe, né, no caso da URG, está realizando a limpeza desse material. Uhum. Então, eles receberam orientação técnica nossa, mas as questões que também estão nos afligindo, tanto a Clara como a mim, são essas relacionadas à contaminação. Eu pergunto até se a Fabienne quer abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Bom, O espaço de trabalho tem que ser um espaço de trabalho que seja meio que separado para isso, né? Delimitado, e depois de feito o trabalho, tem que ser bem higienizado, né? entendi. Tem que ser, como tem matéria orgânica, tem que passar um detergente para tirar sujidades, porque tem algumas sujidades, matérias orgânicas que inativa o álcool, inativa o cloro, né? Então, o ideal seria limpar com um detergente, esses detergentes mesmo que fazem limpeza de casa, né? Para tirar sujidades, tirar gordura, tirar, né, proteína que fica ali, que são moléculas que podem inativar esses desinfetantes, e depois de feita essa limpeza, passar, né? Passar um álcool, ou fazer até mesmo uma solução de álcool, de cloro, se for possível, se a bancada permitir, se a mesa permitir, porque o cloro ele é mais eficiente em eliminar bactérias e fungos do que o álcool. O álcool a gente dá às superfícies, mas o problema do cloro é que muitas vezes ele é irritante, né? Um pouco irritante, assim. Então, as pessoas às vezes não gostam, tá? Mas eu acho que é preferível fazer uma solução de cloro, né? Que é quase que uma tampinha da coisa num litro de água, né? E com um pano passar aquilo ali, a desinfecção vai ser mais eficiente, né, do que só o álcool 70, tá? E eu acho que fazendo a desinfecção é possível, mas sempre tem que tomar cuidado,
né? Professora Gertrudes, É, é, eu, complementando a pergunta da Fabienne, desculpe o próximo que também já está na fila aqui para perguntar. Depois que nós lavamos essas fotografias, é uma pergunta que eu me faço: qual é o grau de contaminação que elas ainda podem ter? isso daí vai depender muito, eu diria, do grau de contaminação que elas Ah, tiveram. tá bom, não é difícil responder, tá certo. Porque eu Se não sei se elas avaliar, né? estavam, se elas estavam numa lama, Lama, suja, suja, suja. sujas. A água Isso sozinha, né? isso daí eu não sei como é que é possível fazer, lavar, como é que estão sendo feitas essas recuperações com água e sabão, com cloro, com coisa, porque fotografia é qualquer coisa altera, né? Mas Basicamente água, é Gertrudes. só água, É. nem sabão, porque o sabão às vezes A gente retira. coloca um detergente, um pouquinho de É, detergente, na falta é, do Photoflu, que seria o material adequado. hum, Detergente neutro. Então, isso ajuda. isso ajuda. Ajuda porque daí tira a matéria orgânica, que daí impede a multiplicação do micro-organismo que pode estar ali. E Tá. daí eu acho que deixar secar separado num ambiente assim que não tenha muito contato, né? Porque daí, passado aquelas semanas, vai diminuindo, né? As bactérias, se ela não encontra, não tem matéria orgânica, não tem Sim. disponibilidade de água, elas não vão se multiplicar. Então, pode ser que daí vai É. diminuindo o tempo. Muito obrigada. Eu posso? Eh, Desculpa. pode ir, Fabiane, o seu microfone está aberto. Eu consegui, desculpa, eu não estava conseguindo abrir o microfone antes, por isso eu não consegui falar na hora que a Sandra sugeriu. Eu só queria dizer que era exatamente as dúvidas que a Sandra tinha pontuado, e em relação ao ambiente, a minha preocupação também diz respeito à circulação do ar, porque a gente está deixando as fotografias arejarem, a gente utilizou, né, tem utilizado o ventilador não direcionado aos materiais para tentar fazer com que elas arejem, né, nesse ambiente. Mas minha preocupação é se haveria risco para as salas no entorno, né, ou mesmo para esse ambiente do entorno, essa ventilação, esse espaço está sendo arejado dessa forma. O ambiente do entorno, quando você diz, seria o quê? Seria. É porque não é exatamente um laboratório, né? A gente conseguiu um espaço que a gente começou a utilizar para fazer esse trabalho. Então, são salas num corredor que não tem um tipo de isolamento especial, ou um tipo de proteção em relação à contaminação. Não sei se deveria haver ou se, nesse caso, não é exatamente necessário. Eu acho que você chega com bastante lama, né? Vocês lavando, né? Já vai tirar uma grande quantidade, né? Daí eu acho que deixar secar, né? Num ambiente é mais evitar talvez a circulação das pessoas ali, né? Porque não é uma coisa assim que se vai passar, as coisas vão pular em cima de você, né? Mas você evitar, né, a circulação das pessoas ali, que daí já vai diminuindo, né? São que poucas pessoas circulem, as pessoas que circulem usem os EPIs, principalmente máscaras, que podem ter ainda algumas partículas, algumas coisas, que como está com ventilação, né, com ventiladores, essas coisas, e deixando com o tempo. Mas realmente pô, também não é uma área assim que eu coisa, mas por exemplo, assim, um laboratório de microbiologia, né? A gente trabalha com as bactérias em placas, né? Coisas assim, mas a gente manipula, a gente abre, é sempre próximo do fogo, tudo, a gente abre lá. Não, assim, não é um ambiente que tenha muita contaminação, o maior problema são os esporos de fungos, né? E os esporos de fungos, se não tem assim muita matéria orgânica para eles se desenvolverem, eles caem no ambiente, eles não sobrevivem muito tempo, né? Então, isso daí, e fazendo essa higienização que eu falei, vai eliminando, né? Então, se vai fazendo a higienização das superfícies, vai diminuindo a quantidade de partículas. Então, é aquela coisa que, como é uma coisa muito nova, muito diferente, a gente realmente não tem muita ideia, mas eu acredito que o ideal
essas fotos ficarem secando em ambientes onde não haja muita circulação de pessoas, que daí já diminui a possibilidade de contaminações, né? E as pessoas que circularem ali, que usem pelo menos a máscara, né? Que daí evita a entrada pela boca e pelo nariz. Perfeito, obrigada, a gente está fazendo assim. Muito obrigada, Gertrude. Então tá bom já. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso horário. Temos espaço para mais uma pergunta, por favor. Temos mais uma aqui, que é da Lígia Camilo. Professora Gertrudes, existe a possibilidade de contaminação pelas capilares do couro do cabelo? Seria interessante sempre usar toucas? Pelos capilares, não tanto assim, né? Eu acho que é mais difícil, né? Quem gosta de capilar de cabelo é fungo. E mesmo assim não é assim tão fácil, né? O problema é a touca, é o passar aquilo que eu falo, é a coisa de passar a mão e o gesto de passar a mão geralmente aproxima, né, da boca, do nariz e dos olhos, né? Mas pelos cabelos, isso é uma coisa assim que pode ter, mas vai ser uma coisa assim muito rara, muito difícil de acontecer a contaminação desse material com os cabelos. A touca é mais para evitar de ficar ajeitando o cabelo e coisa assim. Ou então é mais sobre isso, né? A gente, por exemplo, usa touca quando a gente vai para o ambiente que tem que estar com uma carga microbiana muito baixa, né? Se você entra, por exemplo, numa sala cirúrgica que não pode ter, a gente sempre vai ter partículas e coisas no cabelo, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem ali, bota a touca, né? Em linhas de produção de alimento, essas coisas todas, porque são ambientes em que a carga tem que ser assim muito, muito, muito baixa, tá? Mas, então, nesses ambientes, usa-se a touca, né? Porque você não consegue esterilizar, né? Você lava teu cabelo, papapá, saiu na rua, vem um monte de partícula, um monte de esporo de fungo, então você sempre vai ter alguma coisa no seu cabelo, né? Mas você fazendo ali a manipulação das coisas, né? Você vai ter algumas coisas, né? Mas não vai ser assim uma coisa assim que é o máximo é de você carregar mais assim na mão, na coisa é mais perigoso, a carga é maior. Então, eu vou pedir agora para a Sandra e Clara abrirem as suas câmeras, enquanto eu aproveito para agradecer Gertrude, Fernanda, pela colaboração, por toda a informação. Infelizmente, a Silvana teve um problema de luz, então não está podendo se juntar conosco nesse final Ela do está nosso voltando webinar. aqui. Ela está Ela aqui. Ah, que Aqui, bom, que voltou. bom! Eu Então, por não favor, abre a consigo, sua câmera, não Silvana. consigo ligar o vídeo, a não sei que acho que a Sara me permita. Vamos tentando. Esse Sim. tema é um tema que vai continuar sendo conversado. Eu acho que essa é uma primeira oportunidade. E também temos depois, na terça-feira, todas as terças-feiras, nós temos o Help Desk, que é uma conversa, onde a gente pode conversar com quem quiser e tiver perguntas sobre o assunto, mas é extremamente importante para reiterar o que foi dito aqui, que a proteção pessoal é importantíssima. Toda essa contaminação, ela, como já foi determinado aqui, ela é a longo prazo e pode também causar danos também a longo prazo. A pessoa começa a ficar sensível, e aí tem danos de saúde a longo prazo. Eu sempre digo que nós amamos as coleções, né? Amamos a coleção, mas temos que pensar em primeiro lugar nas pessoas, né? Passando então a palavra para a Silvana, agradecendo mais uma vez essa oportunidade em nome da Apoio Online de ter vocês conosco. Contamos com vocês novamente, né? E para todos que nos ouviram hoje por estarem aqui presentes. Silvana, quer falar alguma coisinha? Sim, desculpa ter realmente um problema de luz aqui, acabei perdendo o finalzinho. Mas que bom que toda essa programação está gravada, essa fala super importante da Fernanda e da Gertrudes
vai estar disponível, vamos divulgar de todas as formas possíveis. E, de fato, são muitas dúvidas, muitas questões, acho que ainda vamos ter que conversar muito, mas, né, a ideia é que a gente esteja disponível e, de fato, trocando todas as informações e tentando atender no máximo possível as pessoas e tentando resolver esses problemas com todos os cuidados. Eu concordo plenamente com a Beatriz. Acervos vivemos para os nossos acervos, quem trabalha com patrimônio, mas a prioridade é sempre a saúde das pessoas, é isso que a gente tem que pensar. E na medida que as pessoas estejam seguras, sim, poderemos daí atuar, né, com mais segurança para resolver os problemas do acervo. Eu agradeço uma vez mais o apoio e as meninas, sempre meninas, né, mas Beatriz, a Clara, a Sandra e mais as pessoas que estão por trás dessa organização. Que boa parceria que estamos fazendo, que bom. Boa mesmo. Sandra, Clara, alguma consideração? A cumprimentar a Fernanda e a Gertrudes pela apresentação, que foi muito boa. Nós todos precisamos dessas informações, porque também estamos sendo consultadas, que nem vocês, né? Então, complementa e nos dá mais segurança, vamos dizer assim, para enfrentar todos esses questionamentos, né? Que são situações novas para todos, né? Então, todos nós estamos aprendendo. Muito obrigada. Eu acho ótimo que o material vai ficar disponível. Algumas pessoas até perguntaram aqui, porque eu acho que depois da gente assistir isso apresentado, muita gente vai gostar de voltar e retomar as apresentações e as recomendações. Parabéns, muito interessante. Gertrude, Fernanda, alguma consideração final? Bom, eu só gostaria de agradecer, né, o convite da Silvana, né, para fazer parte desse grupo, que, como eu já falei, vou falar, acho que pela 10ª vez, para mim é uma coisa completamente nova, né, que eu fui contactada para o pessoal lá para fazer, para ajudar, e feliz de ter contribuído para isso daí. Mais uma vez, Silvana, muito obrigada por ter me convidado para dar essa palestra. E eu agradeço a participação, o convite, né, da Silvana, da Beatriz, por poder colaborar um pouquinho, e é bem isso, né? A gente não sabe direito o que tem que fazer agora, né? A gente tem que se unir, colaborar um pouquinho, cada um com o seu conhecimento, porque é uma situação inédita, né? Uhum. Então, muito obrigada a todos. Seguimos em contato. Vamos sempre estar disponíveis aí para perguntas e dúvidas, esclarecimentos, também colaborando com os profissionais da área e fora da área, obviamente, que nos apoiam em todos esses sentidos. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos e até o próximo live. Muito obrigada.